Gente, vamos lá. Vamos lá. Pessoal, noções gerais de direito administrativo, né? É o tópico número 1 do seu edital. Considerando 10 mil questões de prova que eu analisei, agora a gente vai chegar a 30 mil questões de prova. Considerando essas questões, o que é mais importante, vou mostrar, vou dar o gostinho. O que é mais importante é o conceito de administração pública e os poderes estruturais do Estado. Mas não é tão simples assim não. Mas eu já quero, por hora, que você saiba que o conceito de administração pública em conformidade com critério subjetivo e o conceito de administração pública em conformidade com critério objetivo responde a 25% das questões. Isso é comprovado, correto? Isso é comprovado. Então, eu tenho algumas frases que respondem um maior percentual de questões. Por exemplo, essas duas frases aqui. Nesse quadro, essas frases respondem a 66% das questões. Prof, qual é o conceito de administração pública? Já vou começar a aula falando, porque aí já fica tudo mais gostoso, mais simples. Pessoal, a administração pública pode ser entendida em conformidade com critério subjetivo ou objetivo. Subjetivo, eu vou lembrar de sujeitos. Então, quem faz parte da administração? Quem é que faz parte da administração? Os agentes que atuam na administração pública, correto? Que fazem parte da administração pública. Olha só. Em conformidade com o critério subjetivo, agentes, entidades e órgãos que fazem parte da administração. Subjetivo de sujeito, de quem faz parte da administração pública. E a administração pública em conformidade com o critério objetivo. Objetivo, gente, eu estou falando do objeto, do que a administração pública faz. O que ela faz? Ela presta serviço público, ela desempenha atividades de fomento, ela faz diversas atividades voltadas ao atendimento do interesse da coletividade. Esse conceito tem que estar muito claro na sua cabeça. A administração pública em conformidade com o critério subjetivo, sujeito, quem faz parte da administração. Órgãos, agentes, entidades que compõem a administração pública em conformidade com o critério formal. Sabe por quê, gente? No Brasil, é a lei que estabelece quem faz parte da administração. Então, a lei, por exemplo, estabeleceu que quem faz parte da administração pública indireta são as autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Assim, a lei definiu, ou seja, no Brasil é adotado o critério subjetivo para definir a administração pública. A administração pública, então, prof, em conformidade com o critério subjetivo ou formal, eu estou tratando de quem faz parte, quem compõe a administração, órgãos, entidades, agentes que compõem a administração pública. E a administração pública em conformidade com o critério objetivo ou material, eu estou tratando do objeto, da matéria, do que a administração pública faz. O que ela faz? Ela presta serviço público, ela desempenha atividade de fomento, ela explora atividade econômica em algumas situações. São várias as atividades da administração pública. Prof, mas você contou essa historinha bonitinha, né? Da administração pública, mas me explica esses conceitos iniciais dessa matéria. Pessoal, vamos entender conceito inicial só focando no que é mais importante. Gente, quando eu falo de direito administrativo, direito, né, vai regulamentar o que nesse caso? A função administrativa. Função administrativa que é desempenhada por quem? Pelo Estado. É o Estado que administra a máquina pública. Então, direito administrativo é aquela área do direito que regulamenta a função administrativa desempenhada pelo Estado. Prof, o Estado só desempenha a função administrativa? Não. O Estado desempenha uma função administrativa, o Estado desempenha a função legislativa, o Estado desempenha uma função judiciária, correto? Em conformidade com os 3 poderes. Mas, de fato, professora, o que é o Estado? Gente, o Estado é uma pessoa jurídica de direito público que é formada por 3 elementos: governo, povo e território. Então, o Estado é formado por um governo que manda, que dirige. Dirige quem? Dirige um povo. O povo está onde? Em um território. Gente,
Conceitos de... Tá vendo que tá em verde aí? Tá em verde, tem uma estrelinha. O Estado é formado por governo, povo e território. Essa frase responde até 50 questões de prova dos últimos 5 anos. Esse é um conceito muito simples para você perder, correto? Não perca. O aluno que tem o manual tem acesso a todas essas questões. Ele vai lá, comprova o que eu tô falando, faz a questão, né? Faz a questão, fica tranquilo. Então, peraí, prof, você falou então que o direito é a área, aquele ramo do direito que regulamenta, né, o direito administrativo, regulamenta a função administrativa desempenhada pelo Estado. E o Estado, você falou que é uma pessoa jurídica de direito público formada por 3 elementos: governo, povo e território. Um governo que dirige um povo que está naquele território. É isso? É isso mesmo. Prof, mas e aquela história que o Estado teria personalidade jurídica de direito público e personalidade jurídica de direito privado quando ele estivesse desempenhando alguma atividade voltada aí que fosse regida pelo regime jurídico de direito privado? Essa história ainda prevalece? Não, gente, esse é um entendimento que foi ultrapassado. Entende-se hoje que o Estado tem personalidade jurídica de direito privado, direito público em todas as situações, mesmo quando ele estabeleça, trave algum tipo de relação jurídica que seja regulamentada pelo direito privado. Porque a gente sabe, né, que no direito, né, o direito que regulamenta o nosso convívio em sociedade, o direito é dividido em 2 grandes ramos: direito público e direito privado. O direito público regulamenta as relações jurídicas travadas pelo ente público. O direito privado regulamenta as relações jurídicas travadas entre particulares. Nós sabemos que o Estado, em virtude do fato que ele busca alcançar o interesse público, ele busca atender todos nós, o Estado tem mais poderes. O Estado tem mais poderes do que eu, Gabriela. O Estado tem mais poderes que advém do princípio da supremacia do interesse público frente ao privado. O interesse da coletividade é supremo frente ao meu interesse. O meu interesse não é nada frente ao interesse do povo. E se o Estado busca atender o interesse do povo, se o Estado está buscando isso aí, alcançar o interesse da coletividade, o Estado tem mais poderes. Então, no direito público, gente, a posição do Estado está aqui e a nossa está aqui. O Estado tem mais poderes e a gente aqui, ó, não tem tanto poder assim, correto? E no direito privado, prof? No direito privado, eu estou falando de relações jurídicas travadas entre 2 particulares, correto? 2 particulares que estão em pé de igualdade. Beleza. Existe uma divisão absoluta entre esses 2 ramos? Não, gente. O direito público e o direito privado se complementam. Não existe uma divisão absoluta entre esses 2 ramos. Prof, do que você falou, o que é mais importante? Gente, conceito... Vocês estão vendo aí questões, ó? Conceito de direito administrativo respondeu até 50 questões dos últimos 5 anos. E os elementos que formam o Estado. Isso é mais importante que eu falei aqui para vocês, tá bom? Isso é mais importante, beleza. Mas o Estado desempenha quais funções, prof? Quais funções? Você já falou da função administrativa, mas é só essa? Não, gente, nós estamos em um Estado de direito. Aquele Estado que estabelece as leis, elabora as leis que a gente tem que seguir, mas é aquele Estado que se submete às leis. O Estado se submete às leis porque a gente não está mais no absolutismo. No absolutismo, o monarca tinha poderes absolutos. Podia fazer o que bem quisesse, podia fazer tudo que ele quisesse. Só que veio a burguesia e falou assim: opa, monarca, eu quero enriquecer, eu quero meu direito de propriedade, eu quero a minha liberdade, monarca. Você não vai ter poder absoluto, não. Espera aí, que a lei vai limitar o seu poder. Então iniciou o Estado de Direito, o Estado que se submete ao direito. O Estado que não tem mais poderes absolutos, o Estado tem que respeitar a lei. Nós estamos em um Estado de Direito. E no Estado de Direito, em conformidade com a teoria do filósofo Montesquieu, para evitar qualquer tipo de abuso de poder, né? Se eu concentro muito poder em uma pessoa só, vai abusar. Quer conhecer alguém? Dê poder a essa pessoa. Quer conhecer alguém? Dê poder. Então, em razão disso, o filósofo Montesquieu, nessa época, estabeleceu que é necessária uma estrutura onde um poder controle o outro poder.
deve haver uma tripartição de poderes. Cada poder vai desempenhar uma função de forma harmônica. Nenhum vai ultrapassar o outro, um controlando o outro. Quais são esses poderes? Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Cada um desses poderes, agora é a pergunta que é mais importante, gente. Cada um desses poderes desempenha funções típicas e funções atípicas, que são funções correlatas às funções desempenhadas pelos outros poderes. Pera aí, gente, o poder executivo tipicamente executa. O poder legislativo tipicamente legisla. O poder judiciário tipicamente julga. Tipicamente, correto? Só que atipicamente, cada um desses poderes desempenha funções que são correlatas, que são parecidas com as funções dos outros poderes. Então, o poder judiciário julga, correto? Julga. Entretanto, quando, por exemplo, o judiciário organiza um concurso público para provimento de cargos, aquilo ali, né, aquele concurso público, aquele procedimento de seleção dos melhores candidatos, aquilo ali é um procedimento administrativo. É o judiciário desempenhando atipicamente uma função que é do executivo. Ou seja, em algumas situações, o poder vai desempenhar a função de outros poderes, atipicamente, beleza? Outra situação, quando o judiciário estabelece os regulamentos, os regimentos internos dos tribunais, ele vai estar desempenhando uma função que é parecida com a função do legislativo, não é verdade? Então, gente, é isso que você tem que saber, e essa é a frase do milhão. Essa é a frase mais cobrada dessa parte de poderes. Cada poder desempenha a função típica e funções atípicas correlatas aos outros poderes. Sabe por quê? Porque presta atenção. Porque a tripartição de funções entre os poderes não respeita o caráter de exclusividade. E é assim que cai. Não é essa baboseira que eu falei, não, porque a baboseira é ridículo de fácil, é fácil demais. É assim que cai. A divisão, a tripartição de funções entre os poderes não respeita o critério da exclusividade, e sim da preponderância. Preponderantemente o poder executivo executa. Preponderantemente o judiciário julga. Preponderantemente o legislativo legisla. Preponderantemente. Não faça só isso, não. Preponderantemente o legislativo legisla. Agora, em algumas situações, o legislativo vai administrar? Vai julgar, por exemplo, nos julgamentos do presidente nos crimes de responsabilidade? Sim. Essa é a frase do milhão. Essa frase respondeu 100 questões nos últimos 5 anos. E é assim que cai. E qual que é o critério de distribuição de funções entre os 3 poderes? Critério que da preponderância. Gente, isso gera alguma confusão? Então, sem confusão, tá em vermelho. Tá em vermelho porque respondeu 200 questões ou mais. Tá em vermelho porque é quente pelando. É quente pelando. Então, isso aqui eu tô falando, que ridículo, essa aula é fácil, mas cai questão. Então, vamos lá. Beleza, falei de tudo que é fácil. Forma do Estado. Gente, conceitos de direito constitucional. Forma de Estado, sistema de governo, forma de governo. Cai mais forma de Estado e forma de governo. Pessoal, é aquele macete para vocês. Forma de Estado. F de forma, E de Estado, forma a palavra fé. Federação. O Brasil adota o Estado federado. Nós temos várias unidades federadas, entes federativos que têm autonomia. Autonomia administrativa e política. Não é verdade? Nós não elegemos um prefeito, nós não elegemos um governador, nós não elegemos uma presidente, não é verdade? Um presidente? Sim, prof. Sistema de governo, gente. Sistema de governo você vai pegar SI de sistema, GO de governo, vou formar a palavra sigo. Eu sigo quem? No Estado democrático de direito. Gente, a gente segue o presidente. Esse presidente atual, ninguém segue. Ninguém segue, mas é o que está tendo para o momento, correto? Sistema de governo, sigo o presidente, a gente adota o presidencialismo. Nós elegemos um presidente que vai o quê? Vai desempenhar um mandato de 4 anos, correto? Não é assim mesmo? Esse aí não foi eleito, não. Isso é uma confusão, mas tudo bem. E forma de governo, prof? Macete para vocês. FO de forma, GO de governo, formando fogo. Fogo. Aí vocês vão
lembrar lá do Dom Pedro, fogo na República, colocando fogo na República. A gente adota a forma de governo republicana. Prof, e regime de governo? Gente, eu falo que regime, qualquer regime é coisa do demônio, né? Assim, eu fico tão mal-humorada. Se eu começar a falar desse assunto, eu até perco o sorriso. E as pessoas falam que eu falo rindo, né? Mas eu não consigo nem mostrar qualquer tipo de alegria. Regime é coisa do demônio. Demônio de democrático, beleza? Passei um macetezinho, não quero falar direito constitucional hoje. Tô falando de administrativo, beleza. Prof, mas quais são as correntes, né? As correntes, os pensadores que quiseram definir o direito administrativo. Porque hoje você chega para mim e fala dessa forma muito clara, né? Que o direito administrativo é aquela área do direito que regulamenta a função administrativa que o Estado desempenha. Mas você sabe que não foi assim no passado? Você sabe que não era assim no passado, é verdade. Gente, existiam várias correntes para definir o direito administrativo. Primeira corrente legalista. O direito administrativo seria o quê? O conjunto de leis, olha só, conjunto de leis administrativas. Entretanto, gente, essa é uma teoria reducionista, porque ela não levou em consideração a importância da doutrina para a função administrativa, dos costumes, estava falando só da lei. A lei sozinha não consegue resolver todos os problemas, não é verdade? Então essa foi uma teoria que foi abandonada. Segunda teoria, teoria do poder executivo. O direito administrativo seria aquela área do direito que regulamenta as funções desempenhadas pelo executivo. Essa corrente está certa? Está certa, mas está incompleta. Sabe por quê? Porque o Poder Legislativo e o Poder Judiciário também desempenham funções administrativas, ainda que atipicamente. Então, ela está incompleta. Foi abandonada. Corrente das relações jurídicas. O direito administrativo seria o ramo do direito que regulamenta as relações jurídicas travadas pelo Estado e pelo particular. Tá certo? Tá certo, tá errado. Sabe por quê, gente? O Estado, ele trava diversas relações jurídicas com o particular. O Estado assina contratos que vão ser regidos pelo direito privado. O Estado, por exemplo, institui um tributo que vai ser regulamentado pelo direito tributário. Outros ramos do direito regulamentam relações jurídicas travadas pelo Estado e pelo particular. Então, essa corrente também foi abandonada. Outra corrente, corrente do serviço público. O direito administrativo seria aquela área do direito, né, que regulamenta a prestação do serviço público. Tá certo? Tá incompleto. Sabe por que está incompleto? Porque, gente, o Estado faz mais do que isso. Não presta só serviço público, faz mais do que isso. Não é verdade? É verdade. Corrente teleológica ou finalística. O direito administrativo seria formado por princípios jurídicos que fundamentam a atuação do Estado para alcançar o bem comum. Sabe quando você não sabe a resposta da questão aberta? Aí você dá aquela enroladinha. Você fala um trem bem amplo, que se colar, colou. É essa corrente aqui. O direito administrativo é aquela área do direito que regulamenta as funções do Estado voltadas para alcançar o interesse público. Bonito, muito bonito, mas muito vago, viu? Muito vago. Aí, gente, quando bateu o desespero, adotou-se a corrente negativista. O direito administrativo é tudo que não é regulamentado pelas outras áreas do direito. Tipo assim, é o resto. A gente pode conceituar uma área do direito como se fosse o resto. Fica feio, não é verdade? Então, qual que é o critério adotado hoje? É o critério funcional. O direito administrativo é a área do direito que regulamenta a função administrativa desempenhada pelo Estado. Mole pra nós, muito mole. Ok, prof, o que mais? Fontes do direito administrativo. Cai bastante em prova. Aqui tá tudo destacado, ó. 100 questões, vou falar com vocês agora, 200 questões, vou responder 200 questões, presta atenção. Pessoal, a primeira e única fonte primária, lei em sentido amplo. Em sentido amplo, o que é a lei em sentido amplo? Constituição, lei ordinária, lei complementar, atos normativos infralegais. Prof, mas atos normativos não são lei, são atos normativos, mas tem um caráter geral e abstrato? Sim. Então, para fins de prova, atos normativos infralegais
estão dentro desse conceito de lei em sentido amplo, é única fonte primária do direito administrativo, ok? Segunda fonte, jurisprudência. Pessoal, jurisprudência, né, os julgados do Poder Judiciário vão influenciar na produção do direito administrativo? É claro, né, gente? O juiz está lá vendo, está lá decidindo, aquilo ali vai influenciar? Vai influenciar de forma o quê? Secundária. Agora, se eu estou diante de uma súmula vinculante. Súmula vinculante, aquela editada pela Corte Suprema, mediante a aprovação de um quórum qualificado. Essa súmula, ela tem esse nome de vinculante, é porque ela vincula. Prof, essa súmula vincula. Ela vincula o quê? Ela vincula todos os órgãos do judiciário e ela vincula a administração. Né? Ela vincula, prof. Tipo assim, os juízes têm que adotar aquele entendimento, né? Todos os juízes vão ter que adotar aquele entendimento. E a administração pública também. Então, se aquela súmula é vinculante, a súmula vinculante é mais do que uma mera fonte secundária. É mais. Ela é um pouco mais importante. A gente fala, gente, que a súmula vinculante é uma fonte principal ou direta. Pegadinha de prova, hein? Pegadinha. Próxima. Doutrina, gente. Doutrina, gente. Doutrina, estudiosos da matéria, doutrina, que escrevem grandes livros, livros extensos, livros complexos, livros que muitas vezes não te ajudam a passar na prova. Mas livros importantes, é claro, a gente não viveria sem a doutrina. Tem muitos estudiosos inteligentíssimos que eu sou fã, mas para fins de prova é discutível. Beleza, fonte secundária também. E costumes, gente, costumes. Os costumes também são uma fonte secundária indireta das normas do direito administrativo. Sabe o que é o direito, gente? O direito é lógico. O direito, é lógico que isso é fonte do direito administrativo. Inclusive, os princípios gerais do direito também são fonte secundária do direito administrativo. É lógico. Agora, o que mais cai? O que mais cai é a fonte primária, que a lei em sentido amplo, essa pegadinha dos atos normativos infralegais, cai. Já falei com vocês. Ok. Chegamos ao nosso conceito importante de administração pública. Professora, você falou de Estado, você falou de poderes, você falou muita coisa, prof. Mas o que é administração pública? O que é isso? Administração pública. Gente, a administração pública tá o quê? Tá administrando a máquina pública. Ela pode ser entendida, esse conceito pode ser entendido em sentido amplo ou em sentido estrito. Em sentido amplo, a administração pública compreenderia a função administrativa e a função política ou função de governo que está no Poder Executivo. O Poder Executivo compreende essas duas funções, contempla essas duas funções. Eu nem tinha falado da função política, estava esquecendo, tá vendo? Ainda tem a função política está lá no Poder Executivo preponderantemente? Sim, sim. Então, a administração em sentido amplo contempla a função administrativa e a função política. No sentido estrito, contempla somente a função administrativa. Prof, mas é isso que mais cai na prova? Lógico que não, né? Eu já falei com vocês o que mais cai na prova. O que mais cai na prova é o conceito de administração pública em conformidade com critério subjetivo ou formal ou orgânico. Gente, isso aí embanana o trem. O examinador coloca formal, coloca orgânico, aí você fica, ai meu Deus do céu, formal, orgânico. Né, gente? Eu sei. Então tá, a administração pública em conformidade com critério subjetivo, tá falando do sujeito, tá falando de quem faz parte da administração. Esse é o critério formal, porque no Brasil, gente, a lei que estabelece quem faz parte da administração. Então, a lei, bem formal, estabelece quem é que faz parte da administração. E esse também é um critério orgânico, porque eu estou falando de quem faz parte. Então, todas essas palavras fazem sentido. É só parar e pensar, respirar fundo, você acerta. Critério subjetivo, gente, sujeitos, entidades, órgãos que compõem a administração pública. Critério objetivo material ou funcional, mole. Estou falando do objeto, da matéria, da função que a administração pública desempenha. Para serviço público, desempenha atividades, desempenha o poder de polícia, os poderes administrativos, desempenha atividade de fomento e tanta coisa que a administração pública faz. Beleza? Ó, galera,
E por fim, vou falar com vocês do sistema de controle dos atos administrativos. Gente, eu coloco isso no início da matéria, tem gente que discute que isso não é início, mas eu acho que é início. Existem dois grandes sistemas de controle dos atos da administração, o sistema inglês e o sistema francês. Gente, o sistema inglês é o adotado no Brasil. No Brasil, a justiça é inafastável. Você vai no Poder Judiciário, você vai recorrer ao Poder Judiciário em qualquer situação. Se o Estado te prejudicar, se o Estado editou um ato administrativo, se o Estado fez algo que você não concorda, você vai lá no Poder Judiciário. A justiça é inafastável no Brasil. Agora, no sistema francês, por sua vez, nós temos duas instâncias. Um Poder Judiciário que julga as causas comuns, né? Você brigou com seu vizinho, você vai recorrer ao Poder Judiciário. Agora, também tem um tribunal administrativo, um Conselho de Estado, que julga os atos administrativos, correto? Esse Conselho de Estado vai tratar somente das medidas do Estado, das medidas da administração. São duas instâncias diferentes. Tem um esqueminha aqui. Molhe pra nós. Então tá bom. Um beijo grande pra vocês. Um beijo, boa noite. E façam questões sobre esse tópico. Vai lá na questão agora, que é bom que fica tudo lá na cabeça. Tá bom?